Existe uma lei que age sobre você agora mesmo. Enquanto você respira, enquanto você pensa, enquanto você sente. Ela não pergunta se você acredita nela. Ela não espera sua permissão. E ela está respondendo a cada fração de segundo, a frequência exata do que você vibra por dentro. Essa lei foi ensinada pelos maiores sábios da história, confirmada pelos maiores físicos do século XX, e suprimida de você pela única razão que importa. Quem a compreende de verdade não pode mais ser controlado pelo medo. Existe uma lei que nenhuma escola ensina, nenhum governo divulga e poucos chegam a compreender. Ela não está escrita em nenhuma constituição, mas governa tudo o que você já viveu, sem exceção. Ela age sobre o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o crente e o cético, sem distinção alguma. Ela não pode ser subornada, ignorada ou escapada, mas pode ser compreendida. E isso muda tudo. Essa lei tem um nome. Os antigos a conheciam. Os filósofos a ensinavam em segredo. Chama-se Lei da Vibração. Não é metáfora. Não é poesia espiritual. É a descrição mais precisa da estrutura física do universo. Tudo vibra. A pedra que você chama de sólida. A luz que atravessa a sua janela. O pensamento que passa agora. A diferença entre uma rocha e um raio de luz é apenas frequência de vibração. Hertz, oscilação, ritmo, e a diferença entre uma vida de abundância e uma vida de escassez também é frequência. A frequência da sua mente. Isso não é pensamento positivo superficial. É física. É matemática. É a lei mais fundamental da existência. E uma vez que você a compreende de verdade, sua relação com a realidade jamais será a mesma. Pitágoras ensinava que o número é a essência de tudo. Mas por número, ele queria dizer frequência. Os monges tibetanos sabiam. Os curandeiros xamânicos sabiam. Nikola Tesla sabia e disse explicitamente. Tesla disse: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Não era espiritualismo. Era engenharia. A engenharia mais precisa que existe, a engenharia da consciência. E o ponto de partida dessa engenharia é uma pergunta simples. Em que frequência você está vibrando agora? Porque a frequência em que você vibra não é acidente. É o resultado acumulado dos seus pensamentos dominantes. E o universo, como um espelho perfeitamente calibrado, reflete de volta exatamente essa frequência. Não o que você pede, não o que você merece, o que você vibra, sempre, sem falhas, sem exceções. Isso é ao mesmo tempo a notícia mais libertadora e a mais desafiadora que você pode receber. Libertadora porque coloca o poder em suas mãos. Desafiadora porque exige que você pare de culpar o externo. Mas antes de mostrar como operar essa lei, precisamos entender como ela funciona em sua profundidade real. Precisamos ir além da superfície das palavras e tocar a mecânica viva por trás desse princípio eterno. Porque conhecer o nome de uma lei sem conhecer seu mecanismo é como ter uma chave sem conhecer a fechadura. Então vamos à raiz. Vamos ao começo de tudo. Vamos ao momento em que a vibração criou o universo. No princípio, segundo os antigos, não havia silêncio. Havia som, o som primordial, aum, o verbo. O Evangelho de João começa. No princípio era o verbo, não a matéria, não o espaço, a palavra, a vibração. Essa não era poesia religiosa, era cosmologia física. Uma descrição de como frequência precede a forma. A física moderna confirma. Antes da matéria existem campos. Antes dos campos existem oscilações. Vibração é primeiro. O universo não é feito de coisas. É feito de processos, de ritmos, de padrões oscilatórios em perpétuo movimento. E o que chamamos de matéria sólida é apenas energia vibrando tão lentamente que parece estática ao toque. Isso não é metáfora quântica vaga. É o que qualquer física de partículas confirma sem ambiguidade nenhuma. O físico Max Planck, pai da teoria quântica, disse: toda matéria origina-se e existe por força de vibração. Devemos pressupor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Isso é a matriz de toda a matéria. Planck estava descrevendo exatamente o que Hermes, Pitágoras e os Vedas ensinavam milênios antes dele. A ciência e a sabedoria antiga não estão em oposição.
estão convergindo para a mesma compreensão fundamental. E essa compreensão é: a consciência não emerge da matéria. A matéria emerge da consciência. A vibração é o elo. Os Vedas indianos descreviam o universo como Spanda, a pulsação divina que sustenta toda a existência. Cada elemento do cosmos tem seu ritmo próprio. Cada átomo, cada célula, cada planeta, cada estrela pulsa. E quando dois ritmos se encontram, um de dois fenômenos ocorre: ressonância ou dissonância. Na ressonância, as frequências se amplificam mutuamente. Na dissonância, elas se cancelam e criam caos. A vida que você deseja está em certa frequência. A questão é: sua consciência está em ressonância com ela? Não como julgamento moral, como física, como a diferença entre uma rádio sintonizada ou fora de sintonia. Seu cérebro é literalmente um órgão eletromagnético. Ele emite frequências mensuráveis. Isso é ciência básica. Ondas delta, teta, alfa, beta, gama. Cada estado mental tem uma frequência específica e mensurável. E cada frequência mental cria um campo eletromagnético ao redor do corpo que interage com o campo do universo. O Instituto HeartMath mediu o campo eletromagnético do coração. Ele se estende mais de 1 metro ao redor do corpo. E esse campo muda completamente dependendo do estado emocional. Amor coerente ou medo fragmentado. Isso não é espiritualidade. É cardiologia eletromagnética. É medição. É dado. É repetível em laboratório. E se o coração emite um campo que afeta o ambiente, então o que você sente está literalmente no ar ao redor. Você já entrou em um ambiente e sentiu uma tensão que ninguém mencionou? Você estava detectando frequência. Você já sentiu a presença de alguém antes de vê-los? A calma ou a agitação que certas pessoas trazem? Isso é a lei da vibração operando na sua vida cotidiana. Não raramente, constantemente, a cada momento. Os animais detectam essas frequências com muito mais sensibilidade que os humanos condicionados à racionalidade. Crianças pequenas também. Elas sentem a verdadeira frequência de um adulto, independente do que ele diz. Com o tempo, aprendemos a ignorar essa percepção e a acreditar apenas nas palavras. Isso foi um equívoco enorme, porque as palavras podem mentir. A frequência nunca mente. Ela é o sinal mais honesto que existe. Seus pensamentos emitem frequências. Suas emoções amplificam essas frequências. Sua convicção as estabiliza. É por isso que o pensamento sozinho raramente transforma. Precisa de sentimento. Precisa de carga emocional real. Não qualquer sentimento. O sentimento que corresponde à frequência do que você deseja experienciar. Essa é a prática que os antigos chamavam de visualização sagrada. Não fantasia. Sintonia emocional precisa. Sentir antecipadamente o que deseja experienciar, isso instrui o campo quântico sobre o que materializar. Não é magia. É a física do observador afetando o observado. É o efeito do participante na mecânica quântica. O universo pergunta constantemente: qual é a sua frequência predominante? E então espelha exatamente isso. Não uma vez por dia. Não quando você ora ou medita. A cada fração de segundo da sua existência consciente. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha ao tentar aplicar esse conhecimento. Elas tentam pensar diferente. Tentam pensar positivo enquanto sentem medo. Tentam afirmar abundância enquanto carregam crença de escassez. E o universo responde à frequência, não às palavras, não às intenções declaradas, à frequência real e presente. Você pode repetir afirmações por anos sem resultado se a frequência emocional subjacente contradiz as palavras. Porque o campo não lê seus pensamentos, ele lê sua vibração. E vibração é determinada pelo que você realmente sente. Então a primeira pergunta não é: o que você pensa? É: o que você predominantemente sente ao longo do dia? O estado de fundo da sua consciência, aquele que está lá quando ninguém está observando. Esse é o seu sinal. Se o estado de fundo é ansiedade, o universo está recebendo o sinal de ansiedade, independente das afirmações. Se o estado de fundo é gratidão genuína, o universo recebe o sinal de abundância, mesmo na escassez aparente. Isso explica um paradoxo que confunde muitas pessoas. Por que pessoas gratas recebem mais para ser gratas? Não é injustiça cósmica.
é física. Gratidão vibra na frequência da abundância, e a abundância ressoa com abundância. Da mesma forma, carência vibra na frequência da carência, e o universo, fiel a si mesmo, ecoa a carência. Não como punição, como espelho. O universo é o espelho mais preciso que existe. Ele não interpreta, reflete. Os antigos chamavam isso de karma, mas não como punição moral, como eco vibracional, causa e efeito em frequência. Você emite uma frequência, ela viaja, encontra formas compatíveis. As formas compatíveis retornam a você. Não existe acaso nessa equação. Existe apenas frequência e correspondência. Sempre, sem exceções. As pessoas que entram na sua vida, as circunstâncias que aparecem, as oportunidades que você percebe ou não percebe. Tudo isso é determinado pela sua frequência predominante, não pela sua sorte, não pelo seu mérito ou esforço. Isso não elimina a ação. A ação ainda é necessária, mas a ação surgida de frequência alta é exponencialmente mais eficaz. Uma ação inspirada vale mais que 1000 ações desesperadas, porque a frequência da inspiração abre portas que o desespero fecha. Os antigos guerreiros samurais sabiam disso. Agir a partir do centro, Mushin, a mente sem mente perturbada. Os grandes artistas sabem. Quando a obra flui, não é esforço, é alinhamento de frequência com o campo criativo. Os grandes atletas conhecem o estado de zona. É frequência, é coerência total entre mente, corpo e intenção. Não é super-humano. É o estado natural da consciência quando o ruído mental é removido e a frequência é limpa. E o ruído mental? O que é ele, em termos vibracionais? É frequência inconsistente, sinal fragmentado. Preocupação é frequência de medo projetada no futuro. Arrependimento é frequência de dor ancorada no passado. E as duas retiram energia do único lugar onde a frequência pode ser mudada: o momento presente. O momento presente é o único ponto onde você tem acesso real à sua frequência, e, portanto, ao seu poder criativo. Isso é o que Eckhart Tolle, os budistas, os sufis e os yogis todos apontam. O poder do agora não é filosófico, é físico. É o ponto de acesso à frequência. E frequência é o acesso à lei. E a lei governa a realidade. Quando você está totalmente presente, sua frequência se coerencia automaticamente. Sem esforço, sem técnica. Porque a mente no presente não projeta medo nem carrega dor. Ela simplesmente é. E o ser puro tem frequência alta. Agora vamos falar sobre algo que poucas pessoas consideram: o corpo como instrumento de frequência. Cada órgão do seu corpo tem sua própria frequência de ressonância. Seu coração, seu cérebro, suas células. Quando essas frequências estão em harmonia interna, o corpo funciona com eficiência extraordinária e saúde robusta. Quando há dissonância interna, seja por pensamentos crônicos de medo, raiva ou tristeza, o corpo adoece. A medicina psicossomática documenta isso extensivamente. O estresse crônico literalmente altera a estrutura celular. Mas o oposto também é verdadeiro. Estados emocionais de alta frequência promovem regeneração celular real. O Dr. Masaru Emoto fotografou cristais de água formados sob diferentes intenções e músicas. Os resultados são espantosos. Água exposta à palavra amor forma cristais de simetria perfeita. Água exposta ao ódio forma estruturas caóticas. Seu corpo é 70% água. A frequência dos seus pensamentos está literalmente esculpindo sua biologia. Não metaforicamente. Literalmente. A física da água e a biologia do pensamento confirmam isso sem ambiguidade. Então, cuidar da sua frequência não é autoindulgência espiritual. É a forma mais responsável de cuidar da saúde. O que você alimenta sua mente determina sua frequência. O que você alimenta sua atenção, você amplifica. E o que você amplifica com atenção e emoção, isso é o que o universo recebe como seu pedido vibracional. Chegamos ao coração da questão. A revelação que os antigos protegiam e que a ciência moderna está redescobrindo. Você não está reagindo à realidade. Você está criando a realidade a qual reage. Essa é a inversão fundamental. A maioria acredita. Algo acontece. Eu sinto. Eu vibro. A lei diz: eu vibro. Eu sinto. Isso acontece. Essa inversão muda tudo.
porque coloca a origem da experiência exatamente onde você pode acessá-la, dentro. Não como crença metafísica confortável, como consequência lógica da física quântica e da neurociência moderna. O cérebro não registra a realidade objetiva. Ele constrói uma simulação baseada em suas expectativas e frequências. Dois humanos na mesma situação vivem em realidades completamente diferentes, porque vibram em frequências distintas. Um percebe obstáculos, o outro percebe oportunidades. Mesma realidade externa, experiências diametralmente opostas. Isso não é otimismo versus pessimismo, é frequência de expansão versus frequência de contração. É física. E aqui está o mais profundo. Você pode mudar sua frequência deliberadamente, independentemente das circunstâncias externas. Esse é o poder que nenhuma circunstância pode tirar, que nenhum governo pode legislar, que nenhuma força pode remover. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, descobriu isso nas condições mais extremas imagináveis. Ele disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nossa liberdade e nosso crescimento. Esse espaço é onde a frequência pode ser escolhida. É onde o iniciado hermético vive deliberadamente. A maioria das pessoas nunca encontra esse espaço. São varridas pelo estímulo direto para a resposta reativa. A prática não é ser impassível. É ser o observador, aquele que percebe o estímulo antes de responder. E o observador, por definição, vibra em frequência mais alta que o observado. Sempre, sem exceção. Isso explica por que a meditação funciona, não como relaxamento, como prática de acesso ao observador. E o observador, a consciência pura por trás dos pensamentos, tem acesso direto ao campo quântico de possibilidades, porque o campo quântico responde ao observador. Isso é o que a mecânica quântica demonstra em laboratório. O observador colapsa a função de onda. A consciência determina qual possibilidade se torna realidade. Você está colapsando funções de onda a cada momento, a cada observação, a cada pensamento carregado de emoção. A diferença entre alguém que vive inconscientemente e um iniciado é: o iniciado faz isso deliberadamente, com intenção, com frequência escolhida, com o sentimento do resultado já presente, antes de qualquer evidência. Esse último ponto é crucial, antes de qualquer evidência, porque a frequência precede a manifestação. Sempre. Como isso se aplica à vida cotidiana, de forma muito mais concreta do que você imagina. Pense na última vez que você entrou em uma reunião com medo de falhar. O que aconteceu? Provavelmente exatamente o que você temia. Não porque o destino conspirou, porque sua frequência de medo atraiu medo. E pense na última vez que você entrou em algo com total confiança e entusiasmo genuíno. O que aconteceu? As coisas fluíram, portas abriram, pessoas cooperaram, não por sorte, por ressonância de frequência. Nos relacionamentos, você não atrai quem quer. Você atrai quem ressoa com sua frequência predominante. Se você vibra em insegurança, atrairá quem reforça insegurança. Não porque é injusto, porque é física. A solução não é encontrar a pessoa certa, é tornar-se a frequência certa. O externo sempre espelha o interno. No trabalho, oportunidades não aparecem aleatoriamente. Elas aparecem quando sua frequência as torna visíveis. Um mesmo currículo enviado em frequência de desespero versus frequência de valor. Resultados completamente diferentes. Porque o que as pessoas percebem em você não é apenas o que você diz, é o campo que você irradia. Na criatividade, a inspiração não é acidente. É o resultado de uma mente em frequência de abertura e receptividade. Todos os grandes criadores descrevem o mesmo fenômeno. A obra chegou. Eu apenas servi de canal. Isso não é mistério, é frequência. A mente em estado receptivo sintoniza com o campo criativo universal. Na saúde, o sistema imunológico é profundamente sensível à frequência emocional predominante do indivíduo. Estados crônicos de baixa frequência, medo, ressentimento, culpa, suprimem a imunidade de forma mensurável. Estados de alta frequência, gratidão, amor, entusiasmo, ativam genes de cura e regeneração celular. A epigenética demonstra que o ambiente, incluindo o ambiente emocional interno, regula a expressão genética. Você não é prisioneiro dos seus genes. Você é o regente da sua expressão genética, através da sua frequência. Nas finanças, dinheiro é energia.
e energia se move em direção à frequência que a acolhe com gratidão e valor. Quem vibra em escassez, mesmo quando tem dinheiro, cria padrões que o fazem perder. Inconscientemente, sistematicamente. Quem vibra em abundância genuína, mesmo começando sem nada, cria padrões que atraem recursos. Metodicamente. A lei não discrimina. Ela simplesmente responde. A frequência real, a predominante. A que você sustenta sem perceber. Então, o que fazer com tudo isso? Como, na prática, começar a operar a lei da vibração conscientemente? O primeiro passo é o mais simples e o mais revolucionário. Observe sua frequência atual sem julgamento. Não para se condenar pelo que encontrar, mas para ter um ponto de partida real em vez de uma ilusão. Segundo, identifique os pensamentos e memórias que sustentam sua frequência de fundo atual. Terceiro, não tente forçar pensamentos positivos sobre eles. Compreenda-os. A compreensão dissolve, a supressão amplifica. Quarto, cultive estados de alta frequência não como performance, mas como prática genuína e consistente. Gratidão genuína. Admiração real. Amor sem objeto específico. Entusiasmo pelo milagre da existência em si. Não para manipular o universo, para tornar-se o ser que naturalmente vive em ressonância com o que deseja. Quinto, haja a partir da frequência alta. Não para forçar resultados, mas porque a ação inspirada flui naturalmente. A ação emergida de gratidão, amor e entusiasmo traz o universo junto, não como assistente, como parceiro. Sexto, seja paciente com o tempo de manifestação. A frequência age imediatamente, a forma leva seu tempo. Uma semente não floresce na hora em que é plantada, mas é uma flor desde o momento em que é depositada na terra. Sua frequência age agora. O universo está respondendo agora. A forma está chegando. Confie no processo. A lei da vibração não é um sistema de recompensas. É um sistema de correspondência, tão preciso quanto a matemática. E você, a cada momento, seja consciente ou não, está participando desse sistema. Sempre esteve, sempre estará. A única diferença entre quem vive por acidente e quem vive por design é: um sabe da lei, o outro não. Agora você sabe. E quem sabe a lei não pode mais fingir que não sabe. Essa é a responsabilidade do conhecimento. Use esse conhecimento. Com humildade, com consistência, com a consciência de que cada pensamento conta. Tudo vibra, tudo ressoa, tudo corresponde. E no centro dessa lei universal, existe você, criando.